Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Bósnia-Herzegovina, que país é este 30 anos depois da guerra? A música desta introdução chama-se Miss Sarajevo e foi composta pelos U2 e Brian Eno. Miss Sarajevo, um dueto entre Bono e Luciano Pavarotti, tornou-se um hino nos anos 90 e símbolo do apoio internacional à população da cidade. Sarajevo esteve cercada durante 3 anos e meio e os seus habitantes, quando saíam à rua, estavam na mira de snipers escondidos nas montanhas. Mesmo assim, a capital da Bósnia-Herzegovina tentava viver na normalidade possível e daí que tenha organizado secretamente um concurso de beleza que ficou eternizado neste tema. A guerra da Bósnia começou em 1992 e terminou no final de 1995. Provocou mais de 100 mil mortos, 2 milhões de deslocados e 35 mil desaparecidos. E um genocídio. Amanhã, dia 11 de julho, assinala-se o 30º aniversário do genocídio de Srebrenica. Perante a passividade dos capacetes azuis dos Países Baixos, o exército sérbio-bósnio cercou aquele enclave, deixou sair mulheres e crianças e executou mais de 8 mil homens e rapazes muçulmanos. Todos os anos, neste dia, familiares sepultam os restos mortais das vítimas que vão sendo encontrados ainda em valas comuns. 30 anos depois do fim da guerra, que país é este, dividido entre uma Federação Croata Muçulmana e uma República Srpska, ou Sérvia? Há um risco de secessão e de nova guerra? Qual é a importância do alargamento da União Europeia para os países dos Balcãs Ocidentais? É sobre estes temas que vamos falar com Pascoal Pereira, especialista em Relações Internacionais e professor da Universidade Portugalense do Porto. Bem-vindos ao P24. O seu dia começa aqui. Pascoal Pereira, bem-vindo a este episódio do P24 dedicado à Bósnia-Herzegovina. 30 anos depois do final da guerra, que terminou em 1995 com os Acordos de Dayton e que estabeleceu uma divisão entre uma federação constituída por croatas e muçulmanos, os chamados bosníacos, e do outro lado uma República Sérvia-Bósnia, a República Srpska. Que país é este? Este é um país viável? Muito obrigado por este convite. Se este país é viável, ora bem, é um país que efetivamente está no impasse político. Não diria que haja elementos no terreno que indiciem uma eclosão da violência como houve nos anos 90, mas é com toda a certeza um país dividido em dois e sobretudo de costas voltadas. Cada uma das comunidades presentes nesse país funcionam de uma forma praticamente autónoma e sem muita interconexão. Aqui o paradoxo é que o modelo de convivência multiétnica que foi imposto neste país com os acordos de Dayton em 1995 acabou por congelar as relações interétnicas desde então. Ao invés de incentivar algum tipo de criação de um espaço político comum ou de uma percepção bósnia única para todas estas comunidades, este modelo de convivência só foi congelar as relações interétnicas que já existiam nesse momento. Na altura, em 95, foi desenhada uma Constituição Federal, segundo o chamado modelo consociativo, em que cada uma das etnias gera a sua vida política interna. Aqui, os partidos políticos bósnios que se foram estabelecendo e que se consolidaram são partidos, ou têm sido partidos eminentemente étnicos. Isto é, não existem propriamente partidos transétnicos ou pós-étnicos, o que tem impedido sistematicamente então que se crie um espaço público que seja comum a todos, independentemente da sua etnia. Por outro lado, diria também que este congelamento político quase exclusivo em torno da diferenciação étnica, alimenta também algum caciquismo político. Isto é, as elites étnicas que lideram cada uma das comunidades beneficiam grandemente deste modelo que lhes garante acesso ao poder e aos recursos e que não demonstra grande vontade em rever o modelo político e constitucional em vigor.
Portanto, no fundo é uma forma de perpetuarem também o poder. Tivemos uma transição do Partido Comunista, do Partido Único, para partidos étnicos, para um voto étnico. Só para relembrar os nossos ouvintes, portanto, há uma federação que é constituída por croatas e bosníacos, que é a população muçulmana, e do outro lado temos uma república sérvia, de sérvios bósnios, a República Srpska, onde se fala permanentemente em secessão e na junção dessa república com a mãe, com a Sérvia. Mas este é sobretudo um discurso dos políticos ou é um discurso também da população, e esse risco de secessão e de uma eventual de novo conflito existe? Eu diria que o potencial de junção dessa República Srpska com a Sérvia pode ser eventualmente um objetivo de longo prazo para os líderes sérvios da Bósnia-Herzegovina. Mas creio que é mais um discurso que é utilizado sobretudo com propósitos negociais, isto é, de instrumentalizarem, usarem a ameaça de secessão como forma de pressão durante as negociações políticas, mais do que uma prioridade política para o imediato. Um pouco como se fosse um trunfo na manga que se acena sempre que isso é oportuno. Por outro lado, acrescentaria também que a Sérvia tem sido algo prudente em relação a este discurso. Isto porque a Sérvia passou por um longuíssimo período de reabilitação política no sistema internacional. Lembremos-nos que os anos 90 foram particularmente difíceis para a Sérvia, que se viu isolada internacionalmente durante as presidências de Slobodan Milosevic, que passou por processos de boicotes, de sanções, e que depois da saída deste presidente tentou de certa forma limpar a sua imagem e voltar um pouco ao convívio da comunidade internacional com os seus vizinhos. Tanto que, entretanto, se tornou candidata à adesão à União Europeia, tem colaborado com o Tribunal Internacional para a ex-Jugoslávia na entrega de suspeitos e de réus para serem julgados no Tribunal, etc. Isso quer dizer que alimentar o secessionismo da República poderia comprometer todo esse esforço político de regularização das suas relações com a União Europeia. Por outro lado, por fim, diria que o não reconhecimento simultâneo da independência do Kosovo pela Sérvia já é em si mesmo um elemento que a torna uma espécie de troublemaker regional, e não seria aqui prudente para a Sérvia reabrir este dossiê da revisão das fronteiras na Bósnia-Herzegovina, tendo em conta que tem toda esta questão ainda aberta em relação ao Kosovo, e que é um dos elementos principais que têm impedido e adiado sistematicamente a progressão no processo de adesão da Sérvia à União Europeia. Por outro lado, o Milorad Dodik, líder sérvio-bósnio, ele é visita recorrente em Moscovo, também em Belgrado, mas sobretudo em Moscovo, tenta tirar dessa proximidade com Moscovo dividendos políticos para os esgrimir internamente junto de Sarajevo e para chantagear com a secessão e com esse apoio internacional. E até que ponto é que Putin pode ter interesse nesta parte concreta dos Balcãs como estratégia eventual de estabilização ou de influência na Europa? Aqui a Rússia, creio que tem aqui encontrado alguma janela, uma espécie de cavalo de Troia aqui no sudeste da Europa, aqui junto destes líderes o Dodik é uma espécie de gêmeo de Orbán, não é? De certa forma, sim. Aliás, há aqui muitas semelhanças nas suas propostas, na sua postura e na sua simpatia para com Moscovo, que tem sabido, ou que tem utilizado esse seu ascendente em alguns dos países da região para efetivamente manter aí alguma presença e diminuir também o poder de atração que a União Europeia tem sobre estes países desta região. Por outro lado, eu diria que o alcance da presença russa nos Balcãs também deve ser um pouco relativizada. Isto é, creio que é assumido pelos próprios Estados dos Balcãs Ocidentais que, mesmo tendo estas relações mais próximas, mais ou menos privilegiadas com a Rússia, que não há muita margem para a Rússia substituir Bruxelas no seu papel
de garante de estabilidade e de prosperidade nesta região. Portanto, a Rússia nunca seria uma alternativa de parceria tão sólida como a União Europeia. Do ponto de vista do desenvolvimento económico, não é? Mas caso essa adesão dos países dos Balcãs Ocidentais à União Europeia se prolongue demasiado no tempo, não há um risco de alguns destes países, e quando falamos dos Balcãs Ocidentais estamos a falar da Sérvia, Montenegro, Macedónia do Norte, e neste caso Bósnia-Herzegovina e Albânia, não há, dizia, um risco destes países querem numa outra esfera de influência russa ou até chinesa? A China também pode desempenhar aqui algum papel? Eu aqui diria que muitos desses Estados, a Sérvia, a Macedónia do Norte, o Montenegro, já têm demonstrado nestes últimos anos algum cansaço ou algum desânimo perante o processo de adesão à União Europeia. Porque, efetivamente, se tivermos em conta como pontapé de arranque da aproximação desta região à União Europeia, como sendo a Cimeira de Salónica em 2004, portanto já há mais de 20 anos, na sequência do grande alargamento da União Europeia aos países da Europa Central e Oriental, é verdade que este processo de 20 anos tem produzido muitos poucos resultados, e para além da adesão da Croácia à União Europeia, nenhum dos outros tem tido as condições para efetivamente aderir. E aqui há um cansaço duplo, de certa forma, que podemos aí também identificar e que nos ajuda depois, mais daqui a pouco, a perceber a necessidade destes Estados de complementarem as suas alianças com países de fora desta região. E o que é que eu estou a falar quando eu falo de duplo cansaço? Por um lado, há o chamado cansaço do alargamento por parte da União Europeia e dos seus Estados-membros, tendo em conta que esta União Europeia está em processo de alargamento quase permanente desde 1995. E se tivermos em conta que o de 2004, que, relembro, trouxe 10 Estados novos para a União Europeia, que foi muito amplo, essa adaptação institucional foi muitíssimo trabalhosa e foi de difícil digestão, se assim pudermos usar este termo. E, ao mesmo tempo, começa-se a verificar com este arrastamento do processo um cansaço da adesão, isto é, um desânimo por parte dos Estados-candidatos a quem não são apresentadas metas concretas nem perspectivas realistas de adesão efetiva num futuro próximo. Aqui podemos conferir alguma responsabilidade de parte a parte. Se é certo que, por um lado, muitos destes países dos Balcãs Ocidentais têm sérios problemas ligados à corrupção, ao controle dos mídias, à fragilidade das instituições políticas e ao reduzido impacto das reformas associadas ao cumprimento dos critérios de adesão à União Europeia, também é certo que por parte da União Europeia há responsabilidades, não só pelo facto de algumas opiniões públicas e algumas lideranças políticas no seio da União Europeia serem céticas em relação a esta adesão, e aqui a França tem sido um dos principais obstáculos, um dos países que mais tem sido um travão ao aceleramento do processo de alargamento, bem como, simultaneamente, também camadas sucessivas de condicionalidade que têm sido colocadas sobre estes países e que tornam todo o processo ainda mais longo do que aquilo que tinha sido com os Estados que aderiram em 2004 e que se tornam muito facilmente instrumentalizáveis pelos Estados-membros da União Europeia. Basta pensarmos em todos os problemas que houve em torno do nome constitucional da Macedónia do Norte e dos problemas bilaterais que teve com a Grécia primeiro, depois com a Bulgária. Basta pensarmos também na condicionalidade muito forte que se coloca sobre a Sérvia, sobre a entrega de suspeitos ao Tribunal de Haia, mas também a pressão que é feita sobre a Sérvia para reconhecer a independência do Kosovo. O que eu iria aqui acrescentar é que perante este arrastamento deste processo, perante
este adiamento permanente da adesão dos países dos Balcãs ocidentais à União Europeia, são os próprios Estados dos Balcãs que demonstram aqui também ter a sua própria agência. Isto é, pragmaticamente, estrategicamente, começaram desde cedo a jogar em vários tabuleiros, não apostando na dependência total em relação a um bloco, a um parceiro. Portanto, a sua prioridade em termos de política externa é, com toda a certeza, a adesão à União Europeia, mas não descartam totalmente a possibilidade de manter parcerias mais ou menos fortes com a Rússia, com a China, mas também com a Turquia, que se tem posicionado também estrategicamente nesta região, que tem investido fortemente nestes países e cuja presença é vista com alguma simpatia por estes mesmos países, com toda a certeza. Sim, é um plano B que no primeiro caso da influência russa é mais visível ou da China na Sérvia, e que no segundo caso da Turquia é mais visível penso na Bósnia e Herzegovina. Pascoal Pereira, muito obrigado por ter vindo ao P24 para nos ajudar a perceber de que país é este. Obrigado. Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Hoje é dia de diplomata e todas as quintas-feiras é dia de ouvir este podcast para compreender um mundo em suspenso, com Teresa de Sousa, jornalista do Público, e Carlos Gaspar, investigador, numa parceria com o IPRI. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.